Você sabe qual foi o primeiro automóvel a andar em terras brasileiras? Bom, talvez você saiba, afinal de contas o dono era bastante famoso, mas você sabe qual foi o segundo automóvel? Como foi o primeiro acidente automobilístico? Como era o primeiro carro montado no Brasil? O primeiro ônibus? Quais foram as primeiras empresas a se instalar em terras brasileiras? E o primeiro salão do automóvel, como foi? Tudo isso hoje aqui comigo, Rodolfo Essenfelder, a pré-história do automóvel no Brasil, aqui no canal Tudo sobre Carros Antigos. Olá, amigo antigo automobilista, tudo bem com você? Como prometido, vamos falar agora sobre a pré-história do automóvel no Brasil, onde tudo começou. Se você já gostou desse tema, já deixa o seu like aí embaixo e vamos em frente. Bom, o primeiro modelo, o primeiro automóvel, que teve lugar no território brasileiro foi um Peugeot Type 3 ou Type 3 vis-à-vis 1891. Esse foi o primeiro modelo da Peugeot disponibilizado para venda e ele era conhecido entre os franceses como Voiture. Me perdoa meu francês que não é bom não, mas enfim, porque ele se assemelhava às charretes de antigamente. Ele utilizava um motor Daimler a gasolina, de 2 cilindros em V e que produzia 3,5 cavalos de força. Ele também, esse modelo especificamente, que veio para o Brasil, ele foi comprado em Valentigney, perto de Paris, por aproximadamente 6.200 francos, que era um valor bastante interessante. Ele foi trazido diretamente ao Brasil no navio de luxo chamado Portugal. E ele desembarcou no Brasil, no Porto de Santos, no dia 25 de novembro de 1891. Ou seja, nós estamos falando aí de quase 130 anos da chegada desse modelo às terras brasileiras. Precisava de uma pessoa, uma excentricidade imensa na época ter um veículo em terras brasileiras, e isso só poderia realmente acontecer pelas mãos de uma pessoa notória, como Alberto Santos Dumont. Ele que, como todos sabem, mais tarde seria conhecido como o pai da aviação, mas antes disso ele sempre foi um apaixonado por mecânica, sempre foi extremamente estudioso, extremamente curioso, buscava entender como funcionavam os equipamentos, as máquinas, os motores, e ele também era cientista e inventor. E eu não vou estar cometendo nenhum pecado aqui se eu disser que Santos Dumont foi o mais pioneiro dos brasileiros, o que mais, a título mundial, se destacou pelo seu pioneirismo. Não por acaso ele foi o primeiro importador de automóveis do Brasil, trazendo esse modelo que eu mencionei da Peugeot. Ele também foi o primeiro piloto brasileiro a participar de uma corrida internacional. Isso é um fato que muita gente desconhece. Isso foi na França em 1894. E mais tarde, já no Brasil, já fazendo uso do seu veículo, assim como outras personalidades brasileiras também começaram a importar veículos para o Brasil. Ele, Santos Dumont, foi um dos idealizadores e fundadores do Automóvel Clube do Brasil, isso em setembro de 1907. Bom, o primeiro brasileiro que idealizou e criou um automóvel à sua maneira também foi Santos Dumont, porque quando em Paris ele fez uso da oficina de M.R. Cabret e fazendo uso de 2 motores de triciclo, ele sobrepôs esses 2 motores em um único eixo de manivelas e criou uma máquina motriz para, a princípio, utilizar nas suas aeronaves.
e esse motor pesava 30 quilos, o que era bem pouco, né? E com isso ele tinha um peso-potência, uma relação de peso-potência inferior a 10 kg por HP, isso em 1897. Como o próprio Santos Dumont declarou à época, né, abre aspas para Santos Dumont, foi a leveza e simplicidade do primeiro motor do triciclo de 1897 que devo todas as minhas experiências. Ou seja, esse primeiro movimento, esse primeiro sucesso, né, de Santos Dumont acabou levando ele a seguir, a buscar, a pesquisar e a crescer nesse meio tecnológico e com isso realizar todas as experiências que acabaram culminando em todos os artefatos, todas as invenções pelas quais ele é conhecido. Bom, o segundo automóvel no Brasil, né, ou seja, por vezes se fala do primeiro automóvel, como eu disse na introdução, né, muita gente conhece a história do primeiro automóvel pelo fato de ser uma pessoa importante, né, Santos Dumont, que trouxe esse veículo, mas pouco se fala do segundo automóvel que veio para o Brasil, um triciclo Gardner Cepollet, 1897. Ele também foi trazido ao Brasil por uma pessoa, né, bastante renomada, um jornalista, poeta e abolicionista, né, José do Patrocínio. Esse triciclo ele tinha um motor de 4 cilindros em V, né, movido a vapor, né, e que na época, como vocês sabem, no início das invenções, nos primeiros anos dos automóveis, foram feitas várias tentativas com motor a combustão, a gasolina ou benzina, como se chamava, motor a vapor, inclusive alguns motores elétricos, que hoje se fala muito, o motor elétrico, né, o carro movido a eletricidade é o futuro. Isso foi testado e houveram alguns modelos no começo do século passado, enfim, no final do século XIX, com esse tipo de propulsão. Enfim, então não é nada incomum que um dos veículos que vieram para o Brasil fosse movido a vapor. Ele foi adquirido nos arredores de Paris por volta de 1897 e foi o primeiro automóvel da cidade do Rio de Janeiro, né, onde era registrada a moradia do José de Patrocínio. Né, lembrando que Santos Dumont, a família do Santos Dumont e tudo era do interior de São Paulo, enfim, e enquanto que José do Patrocínio, né, habitava o Rio de Janeiro na época. Bem, esse fato, né, de José do Patrocínio ter trazido um automóvel para o Brasil levou também ao registro do primeiro acidente automobilístico brasileiro. E isso se deveu a uma apresentação, né, que José do Patrocínio fez para alguns colegas, alguns convidados, né, apresentando o seu veículo, né, que, como deve-se saber, era de grande interesse. E durante a apresentação ele ofereceu aos participantes quem gostaria de né, tentar pilotar, né, dirigir o carro, o triciclo que estava ali, e apenas Olavo Bilac, né, que era amigo de José do Patrocínio, foi o único que aceitou testá-lo. Enquanto José do Patrocínio tentava ensinar Bilac a dirigir o carro pelos arredores de Botafogo, Bilac se chocou, né, contra uma árvore a incríveis 3 km por hora. Né? Obviamente, naquela época, os veículos não eram preparados para nenhum tipo de impacto. Né? Os dois saíram ilesos, né, desse incidente. O carro teve perda total, obviamente, assim como a árvore que não resistiu aos impactos. Okay? Enfim, esse foi o primeiro acidente automobilístico brasileiro, uma curiosidade, né, da qual se tem registro. Mas como no segundo acidente também, Álvaro Fernandes da Costa Braga, que foi o fundador da fábrica de café e chocolate Moinho de Ouro. E o que ele fez? Ele importou um carro Benz, né? Lembrando que a gente fala hoje de Mercedes-Benz, né? A Mercedes, que na verdade a origem é Daimler, né? E são dois
fundadores distintos, a Daimler e a Benz, foram dois inventores, né, de automóveis distintos que num período mais adiante acabaram se juntando e formaram o que hoje a gente conhece como Mercedes-Benz. Mas enfim, esse carro Benz 1897 era um monocilíndrico de 6 HP e o Álvaro Fernandes ele quis fazer uma espécie de propaganda da fábrica, né? E ele instalou na parte traseira do veículo uma espécie de moinho, uma miniatura de um moinho, né, de pás, né, na traseira e saiu, né, com esse veículo pelas ruas, né, da cidade do Rio de Janeiro. E quando ele passava por Botafogo, né, mais precisamente na praia de Botafogo, ele cruzou com um bonde, né, que na época, né, eram puxados por burros, né, e o barulho do veículo, aquele moinho com aquelas pás girando e tudo mais, isso assustou os animais que empinaram e acabaram partindo para cima do carro. Enfim, o resultado disso, um bonde atravessado na linha, algumas passageiras desmaiadas, né, com todo acontecido, e o carro, né, o Benz 1897 em escombros. Enfim, as primeiras experiências automobilísticas no Brasil, infelizmente, não foram muito bem sucedidas, né? Tiveram esses incidentes que eu estou relatando aqui para você. Bom, vamos falar um pouco mais sobre outros veículos, né? Outros carros. O primeiro carro com motor a explosão, né, do Rio de Janeiro, lembrando que aquele do patrocínio era a vapor. O primeiro motor a explosão era uma Voiture de Caville 1898, que foi importado pelo estudante de engenharia Fernando Guerra Duval. Era um estudante de engenharia, mas a família era bem abastada, então ele tinha condições, né, na família para poder fazer esse tipo de importação. E esse Voiture ele possuía 2 cilindros a gasolina e também foi o primeiro veículo a fazer uma viagem, né, de longa distância, vamos chamar assim, entre Petrópolis e Juiz de Fora, isso lá em 1901, né? E obviamente não havia as condições de estrada e tudo mais que existem hoje, e o Fernando levou 4 dias para completar essa viagem. Fernando Guerra Duval também foi o primeiro piloto a vencer uma corrida no Rio de Janeiro, né? Essa corrida em 1901 também, e da qual se tem poucos registros, mas era num trajeto entre os bairros de Botafogo e Copacabana, né? Que, para quem não conhece o Rio de Janeiro, são bairros vizinhos, né? E ele venceu essa disputa correndo contra um tal senhor Candeia, da qual também se tem pouquíssimas informações. Mas enfim, tem essa curiosidade dele ter sido, né, o Fernando Guerra Duval, o primeiro a vencer uma corrida no Rio de Janeiro. E, como eu também falei na introdução, o primeiro automóvel montado no Brasil, né, porque até então havia importação de veículos prontos, né, especialmente da Europa, mas o primeiro veículo montado em território brasileiro, né, foi na verdade não foi um brasileiro, foi um italiano chamado Claudio Bonadei, né, que ele nasceu em 1879 na Itália e veio para São Paulo, né, na virada do século, com aproximadamente 20 anos de idade, e ele tinha como hobby a mecânica, era o que ele gostava e o que interessava, né, como hobby. E ele fez a montagem de um veículo para uso próprio, né? Ou seja, ele mesmo fabricou muitas das peças, né? Ele utilizou um motor já existente, um motor francês de 3,5 HP, mas grande parte das peças, da estrutura do veículo, ele mesmo fabricou, né? Vamos dizer assim, no quintal de casa, isso num período entre 1903 e 1905, né? Dentro de um cômodo, enfim, né? no quintal de casa. E tanto que ao final, quando ele realmente tinha o veículo pronto para uso, ele teve que derrubar as paredes da garagem, a parede desse cômodo, para poder retirar o carro. Mas foi de fato o primeiro veículo montado no Brasil e obviamente depois, né, como eu vou falar mais para frente, vieram as outras companhias, né, de fato, para
construir, para montar veículos no território brasileiro, mas o Bonadei foi o primeiro, né, a ter esse feito de montar um veículo aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho do Automóvel Clube do Brasil, né? Como eu falei lá atrás, ele foi idealizado pelo Santos Dumont, né? E ele contou com a presença, né, com a participação dos poucos proprietários de veículos que existiam na época, né? E como, né, mencionado, eram alguns poucos que tinham alguma condição, né? E que tinham alguma notoriedade também. Então nós estamos falando de José do Patrocínio, do já citado Fernando Guerra Duval, do Álvaro Fernandes da Costa Braga, Arão Reis, além do próprio Olavo Bilac, né, o primeiro acidentado. Enfim, e o Automóvel Clube ele foi fundado em 27 de setembro de 1907 e menos de um ano depois, em 26 de julho de 1908, o Automóvel Clube organizou a primeira corrida automobilística da América Latina, né? E ela foi vencida, né, pelo Conde Silvio Álvares Penteado, né, fazendo um circuito, né, em Tapecerica, São Paulo, utilizando um Fiat de 40 HP nessa corrida. Só para entender o que a gente chama de corrida automobilística, a primeira corrida automobilística, a primeira formal, a primeira com uma organização, enfim, não somente uma disputa entre dois oponentes, né, mas uma coisa realmente estabelecida, né, e preparada com esse intuito. E 4 anos depois da fundação do Automóvel Clube, o Rio de Janeiro já possuía 908 veículos, então realmente um crescimento assim exponencial e da qual o Automóvel Clube muito contribuiu, né, para que ele acontecesse. Vamos falar também dos primeiros ônibus brasileiros, porque, como mencionado, o meio de transporte era basicamente o bonde, né, e o bonde por tração animal. E já em 1904, né, em São Paulo, as carrocerias Grassi, né, que se chamavam Luiz Grassi Irmão, né, elas começaram a trabalhar com a reparação e construção de carruagens, de bondes para tração animal. Em 1907, né, quase que por acaso, né, numa espécie de um acordo em função do know-how, essa empresa, a Grassi, acaba montando o primeiro automóvel Fiat que chegou no país, 1907. Em 1909, ainda, né, estabelecida e crescendo no seu ramo, ela constrói furgões de entrega, né, utilizados comercialmente. E em 1911, o seu primeiro ônibus sob chassi francês de Dion Bouton. Em 1909, né, foi uma primeira construção, primeira montagem, mas a Grassi realmente entrou de cabeça nesse ramo, né, de transporte através dos ônibus e ficou notoriamente conhecida em 1924, quando ela construiu as primeiras chamadas jardineiras, né, que ficaram bastante famosas durante várias décadas, né, como meio de transporte. Os ônibus seriam o carro-chefe da empresa até o fim da Grassi, né, em 1970. Né? E além, né, desses acontecimentos citados aqui, em 1919 a Grassi ela foi fornecedora de carrocerias para o Ford modelo T, aquele mesmo que por vários e vários anos foi o modelo mais fabricado do mundo, né? E quando eles começaram a ser montados no país em 1919, a Grassi foi a fornecedora das carrocerias para a Ford. Em Ford, né, a primeira indústria automobilística, né, a primeira indústria a realmente se estabelecer no país foi a Ford, em 24 de abril de 1919. Né, a Ford decidiu criar uma filial no Brasil, né, até então as importações, vamos dizer assim, eram independentes, uma quantidade até incipiente, e em 1919 ela resolve montar um escritório, uma linha de produção do modelo Ford T na Praça da República, em São Paulo.
E logo, né, com todo o interesse, com todo o crescimento, como a gente viu também acontecendo no Rio de Janeiro, esse crescimento do mercado fez com que a sede tivesse que se mudar de local por 2 vezes, né, e até 1921 ela passou a alcançar a montagem de 40 unidades diárias, o que é um número bastante expressivo. Em 1923 é montado o primeiro caminhão Ford, né? E em 1924, como mencionado, as jardineiras, né, da Grace, que utilizavam motor Ford. Em 1925, né, ou seja, num período aí de 6 anos, a marca já possuía cerca de 60% da frota do país. Né? Em 1926, a Ford, né, passou também a montar os primeiros tratores, ou seja, não ficando focada apenas na questão do transporte, mas também, né, na questão agrícola, que sempre foi algo muito forte no nosso país. E, obviamente, né, toda a concorrência que existia lá fora acabou se repetindo aqui no Brasil, porque em janeiro de 1925, né, seguindo um plano de expansão que a General Motors, né, a sua matriz, estabeleceu como meta, a GM inaugurou a filial aqui no Brasil, arrendando um prédio industrial no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Enfim, começava aquele embate que já era bastante árduo nos Estados Unidos, começava a se repetir aqui. Em setembro de 25, com a entrega de um furgão leve, né, a General Motors faz o seu primeiro veículo montado no território nacional. Automóveis, caminhões comerciais leves eram sempre importados sob a forma de CKD, ou seja, eles vinham desmontados, né, como um grande quebra-cabeça, e eram montados, né, lá em São Paulo. Em 1928, a General Motors já chega a 50 mil unidades montadas, e em 1930, ou seja, um período aí, mais uma vez, de 5 anos, já inaugura sua sede própria em São Bernardo do Campo. Então você vê realmente a expansão, como ela aconteceu num curto período de tempo. Em 1934, ela lançou seu primeiro ônibus de carroceria de madeira de fabricação própria, ou seja, também entrando aí na concorrência com as jardineiras, né, montadas, né, pela Ford com carroceria Grace. Enfim, a concorrência era realmente o forte entre essas duas empresas, como é até hoje. E tanto foi o crescimento, tanto foi, né, a notoriedade, né, e a atenção que o mercado, né, dava aos automóveis, que ocorreram as primeiras exposições de automóveis, né, o que hoje a gente chama de Salão do Automóvel. Em 13 de outubro de 1923, a primeira exposição realizada em São Paulo, né, inaugurando o Palácio das Indústrias em São Paulo, que contou com a presença do então presidente Washington Luiz e o governador de São Paulo durante a inauguração do evento. Já em 1º de agosto de 25, foi aberta a primeira exposição no Rio de Janeiro, tá? E aí, para você ter uma ideia, já contava com várias marcas que né, produziam veículos lá fora há bastante tempo, já contavam com a presença dessas marcas aqui, além das citadas Ford, General Motors, a Chrysler, a Packard, a Hudson, a Lancia, enfim, várias outras participavam. E tamanho era o evento que a Ford chegou a reproduzir uma linha de montagem do Ford T durante a exposição, realmente para chamar a atenção do público, para atrair a atenção para esses veículos, para esse mercado. E esses eventos, né, que eram organizados pelo Automóvel Clube Brasileiro, eles, né, foram de grande valia para engrandecer o papel da entidade em si, do Automóvel Clube, e do mercado, né, brasileiro como um interessante mercado consumidor de automóveis, né, que dali para frente realmente só foi crescendo. Durante todo esse período, como mencionado, ou via importação ou via montagem, né, de veículos que vinham desbaratados, desmontados, né, para serem estruturados aqui no Brasil. E
justamente durante esse período aí, de 1920 a 1939, ou seja, em 2 décadas, somente no estado de São Paulo, a frota subiu de quase 5.600 unidades para 43.657, né? E nós estamos falando só de carros de passeio, tá? Se mencionarmos caminhões, vai de 222 para 25.858, ou seja, estamos falando de 100 vezes mais o número de caminhões, né? Realmente um crescimento absurdo, né? Num período de tempo bastante curto, principalmente considerando a época, né? Que não era uma época tão industrializada do Brasil. E os consumidores cada vez mais se interessavam por automóveis, né? E cada vez mais visitavam as concessionárias. A Ford, principalmente, tinha essa oportunidade, dava essa oportunidade aos consumidores de visitar as linhas de montagem para ver como era a fabricação de automóvel, né? E não por acaso Henry Ford, né, declarou uma vez que o automóvel, né, estava destinado a fazer do Brasil uma grande nação. E de fato, né, não preciso nem dizer, a indústria automobilística hoje é uma das maiores, né, do Brasil, e empregando milhares e milhares de pessoas, enfim. A Ford não podia estar mais certa. Então é isso, meu camarada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que também gostam de carros antigos e deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que pode melhorar, se eu devo mudar o formato, se está interessante desse jeito, porque a sua participação é muito importante para os próximos vídeos. E, por favor, não deixe de nos seguir no Instagram, @tudo sobre carros antigos. Bastante material interessante lá, e lá também todas as novidades, todos os novos vídeos, a gente também anuncia por lá, ok? Então, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.